Jesus, meu rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Começa agora na Rádio FAD, programa O Refúgio da Graça. O Refúgio da Graça. Apresentação, Pastor André Guedes e Pastor Jean Marcel. Oferecimento, Igreja do Evangelho Quadrangular Vila Monteiro, Piracicaba. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Rádio FAD, a rádio que faz a diferença. Ali. Muito boa noite para você que nos acompanha do outro lado da sua telinha, você que está ligadinho no programa da Rádio FAD, o Refúgio da Graça, o programa realizado pela Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Monteiro, situada na Rua Regente Feijó, número 2224, ali no bairro da Vila Monteiro. Você que está sintonizando agora, compartilha essa live também. Deixa eu pedir isso para você. Nós estamos aqui hoje com um programa imperdível. Esta é a palavra, meu Marlon. Hoje nós estamos com um programa que, como sempre, é da nossa característica gerar repercussão, gerar polêmica, mas aprendemos, temos edificação através das escrituras da palavra do Reino de Deus. Então eu peço que você compartilhe a sua live do outro lado para você concorrer a brindes hoje no final do programa. Nós estaremos sorteando aqui alguns brindes, eu vou mencionar no decorrer do programa. Então você, para concorrer, precisa agora estar compartilhando a nossa live. Quero mandar um abraço desde já para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, minhas filhas, no caso, evidente, né? E também agradecer
parceiro Coppola, que está conosco hoje mais uma vez aí, nos auxiliando na sonoplastia do programa. Hoje nós estamos com o nosso irmão Marlon, líder do nosso grupo de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Monteiro. Estamos também com o pastor Silas Ribeiro. Pastor Silas, uma benção. Baianinho arretado, baianinho abençoado. Está conosco hoje, que ontem quase que foi, né? Mas, enfim, passou o vendaval. Tá. Passou? Tá benção. Ok, não caiu? Como é que... Não. Depois Só não, vitória. só vitória. Nosso irmão Anderson Jonas, o irmão Zico aqui, parecido com o jogador Zico da década de 80 do Flamengo. Meu Deus do céu, parecido, hein? E claro, nós estamos aqui também com o nosso convidado especial dessa noite, o nosso capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Fábio Soares, ele que também é pastor. Isso é interessante você saber. Ele que também é pastor, o que ele vai defender? Eu não sei o posicionamento dele, não sei o que ele vai defender aqui. E agora, será que o pastor Fábio, que é um capitão da polícia da Militar do Estado de São Paulo, ele é a favor do cristão ter uma posse de arma? Um porte de arma, ter arma em casa, andar se portando com arma, enfim, nós vamos debater isso ao longo do programa. É claro que nós vamos ter uma visão mais teológica da coisa, mas também nós vamos aplicar para os nossos dias atuais, para a cultura do nosso país, enfim, para tudo aquilo que influencia a gerar violência ou não gerar violência, apaziguar ou não, ok? Então você esteja conosco aí, eu quero desde já começar aqui, vou fazer o seguinte, começar pelo Marlon. Marlon, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa O Refúgio da Graça. Dê uma boa noite a todos os nossos telespectadores. Já nós vamos estar falando de você que está participando. A nossa audiência está, se é que é essa palavra que eu posso usar, mas bombando. A audiência está bombando. Entre, compartilhe e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Irmão Marlon, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pastor André, boa noite, Coppola, pastor Fábio, pastor Silas, nosso irmão Jonas. Boa noite vocês aí que estão nos ouvindo essa noite. É um programa abençoado aqui, como diz o pastor André, sempre com polêmicas. E eu creio que vai ser muito edificante aí, a gente vai aprender muito essa noite. O meu abraço também para minha esposa, a todos os aliados lá da Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Monteiro, todos os que estão aí já compartilhando, já estão aí deixando as suas mensagens aí de boa noite. Nosso irmão Li já comentou ali. Boa noite, Marlon Miau. Boa noite, Li. Deus abençoe sua vida, isso é benção. Muito obrigado pela oportunidade. Passo para o pastor André novamente. Vai estar sorteando o que hoje, irmão Marlon? Hoje a gente vai estar aqui, tem uns chaveiros aqui do Ministério Aliados. Do nosso Ministério Todos podem Jovem. ver, tem... Bonito, hein? Mostra pra câmera assim. Olha lá que legal. Adesivos, chaveiros. Tem também aqui o marcador, marca a página de Bíblia, de livros. Isso aqui é para quem gosta de leitura, né? Marcar as leituras na Bíblia aí, nos livros. O que é que eu tenho que fazer? Compartilhando aí que Isso. você vai conseguir adquirir um dos nossos brindes aqui desta noite. Que legal, bacana, hein? É só compartilhar a nossa live com o teu parente, com o teu amigo, teu irmão, enfim, com a igreja e você vai estar concorrendo até o final do programa a esta bênção, né, de brinde ou chaveiro, enfim, algo que pode agregar para você. Pastor Sila, seja muito bem-vindo mais uma vez. Pastor Sila que veio devagarzinho, foi nosso convidado num dia, nosso convidado no outro, daqui a pouco já estou vendo ele aqui há 2 meses, estava aqui. Enfim, resumindo, hoje o programa O Refúgio da Graça também conta com a direção do pastor Sila, do Ministério... Clamando por um avivamento. Clamando por um avivamento. Na realidade... Ministério Pastor André Guedes, daqui a pouco. Profetizando. Pá! Você tá no... Pastor Fábio, não tem por onde, né? Daqui a pouco... Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Isso aqui não é nem pescar com vara, isso aqui é jogar rede. Você pegar a igreja, joga a rede, joga a tarrafa e vem que vem, não tem problema. Pastor André é uma figura, né? Irmão, boa noite a todos, estamos aqui nessa programação abençoadas por Deus, não só mensagens que eu recebo, mas diariamente quando eu encontro pessoas, as pessoas estão falando desse trabalho que a gente está fazendo aqui, está edificando vidas e isso que é mais importante, né? E Deus em Cristo abençoe todos vocês. Quero mandar um beijo aqui para minha esposa que está lá nos assistindo. Pelo amor de Deus aí, compartilha aí para você ganhar isso aqui, ó. Tá bom? Vamos lá, porque hoje o assunto vai... Hoje a chapa vai esquentar, né? Eu gosto de falar muito a linguagem do jovem, né? Porque eu não me sinto jovem até hoje, né? Enfim. Ei. Pastor Fábio Soares está conosco hoje.
Ele é capitão, ele que é capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um dos capitães, evidentemente, né? Tem sua região, responsável, enfim, hoje trabalha no estágio, vai e volta, enfim. Isso é mais vida pessoal dele. Mas nós vamos estar aqui com o pastor Fábio, que será o nosso convidado especial e entrevistado essa noite. A polêmica toda se dará em cima, é claro, das Escrituras Sagradas, mas hoje os focos estão voltados para você, pastor Fábio, capitão da Polícia Militar, um homem de Deus, um homem que tem acesso livre, é amigo pessoal, um homem que tem acesso livre à nossa igreja, que pelo menos uma vez por mês eu faço questão de ouvir esse homem, né, mano? Que é uma bênção. É bênção mesmo. A igreja é muito abençoada, quando vai lá a igreja recebe demais. Para mim é mais do que um amigo, né? Um amigo mais chegado que o irmão, que eu tenho ganho também, e com certeza. Seja muito bem-vindo. Pastor Fábio Soares, suas considerações, início ao programa. Bom, a paz do Senhor a todos, a equipe que está aqui reunida, né? Primeira vez que eu estou aqui com vocês e já me colocam aqui num tema de fogo, né? Mas nós vamos discutir dentro da Escritura Sagrada o que realmente nós podemos ter hoje para o nosso país, para a nossa vida. Claro, tudo dentro, embasado nisso daqui, né? Palavra de Deus, que eu sempre tenho ela comigo, pastor André, nossos queridos irmãos reunidos, e vamos para o debate, vamos para a bênção do Senhor. Muito bem. Já nós voltamos aqui para o pastor Fábio, com certeza daqui a pouco nós vamos dispensar um tempo muito grande para ele, porque como convidado e com propriedade ele falará acerca desse tema tão polêmico que hoje, nos dias atuais, não tem como, vem nos abrangendo, vem nos engolindo, por assim dizer. Se é uma necessidade, se é uma vaidade, não sabemos ainda, mas enfim, o que importa é que nós vamos debater à luz das Escrituras para você ser edificado, né? Então eu gostaria que você enviasse sua pergunta, eu gostaria aqui de agradecer aos nossos participantes, ao nosso querido amado irmão Alexandre Mélega, está trabalhando, está fora, não pôde estar conosco hoje. Pastor Jean Marcel também volta a trabalhar na empresa e agora pega uma folguinha um pouquinho da igreja, porque é corrida, vida de pastor não é fácil. Mas também mando um forte abraço ao pastor Jean Marcel, à minha cunhada Patrícia, aos meus sobrinhos Filipinho, Janzinho, uma bênção, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Ao meu pai ligadinho aí também, Antônio Carlos Guedes. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão. A pessoa falar pro pai, paz do Senhor, pai. Boa noite, pai. É meio, né? Mas enfim, Deus abençoe meu pai que está aí também participando. Quem mais está conosco assistindo? Fernando Favoreto, pastor Fernando Favoreto, tá aí assistindo. Onde que ele está hoje, Coppola? Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina, ele está nos Só ouvindo. na prainha lá de Santa Catarina. Na prainha, no básico. Pastor Fernando, olha a fadiga, tá? Toma cuidado aí. Li, um dos bateristas de nossa igreja, Li está também ao vivo conosco assistindo. Li, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pastor Paulinho, o que aconteceu, filho? Até agora estão falando que você está com gesso, estão falando que você tá mal, filho. Pelo amor de Deus, dá sinal de vida. Eu faço comentário lá no Facebook, ele não responde nada. O que tá pegando aí? Manda lá um abraço para nós lá. Enfim, né? Deus abençoe, pastor Paulinho, Mãe Bárbara, Manuela. Olha lá, Deus abençoe. Quem mais tá aqui? Opa, eu tô aqui em Santa Catarina, mas tô ligado. Tem mais amigos aí. Olha, nossa, tem um monte de gente. Hoje tem o pastor... Jéssica Ratinho dos Santos, a Jéssica, a Luana Machado, pastor Rodrigo Munhoz está ao vivo. Forte abraço, meu querido amigo pastor Rodrigo Munhoz. Forte abraço ao pastor Alexandre Nicolete. Forte abraço ao pastor Rodrigo Bertolazzi também, que está conosco, sempre aí nos assistindo, sempre nos acompanhando, né? O Rodrigo Bertolazzi também é uma bênção. A irmã Liana Vaz, pastor Joel Fera, tá assistindo, Fera? Pastor Joel, aqui a gente reveza, né? Porque às vezes um está trabalhando, o outro está em visita, o outro está necessitando, enfim, a gente resume aqui, né? Olha lá o pastor Ed Oliveira, tamo junto, pastor Ed. Olha lá, domingo vai começar as artes, hein? Depois o povo vai saber o que é. Juliano André assistindo, a Cris Marquete assistindo, pastor Moisés Bosco, forte abraço para o pastor Moisés, meu amigo pessoal, pastor auxiliar da nossa igreja sede na Floriano Peixoto. Pastor, quem mais? Valdemir Serigati, quem mais? Olha, manda a sua pergunta. Olha aqui, ó. De quinta-feira nunca tem polêmica, não é? Hoje que vai ter risos, pastor Fernando Favoreto. Eu também estou do mesmo jeito. Nunca tem polêmica. Olha, eu acho que nunca para, né, pastor Silas? Eu acho que as polêmicas nunca param conosco. Essa é a verdade. Bem, filho, meu Deus, graças a Deus, quem mais? Eliana Vaz, olha aqui, meu pai amado, quanta gente. Mande a pergunta para nós. A pergunta do tema, né? O tema da pergunta dessa noite é: o cristão pode ter arma ou não pode? Pastor Fábio, primeiro eu gostaria que você, depois se quiser dar o seu posicionamento até o final, no começo, do meio, fique à vontade para colocar o seu posicionamento. Eu já coloco o meu. Eu sou a favor da posse de arma. Eu sou a favor.
e já explico por quê, ok? Eu não tenho problema nenhum em ter uma ponto .40 em casa, pastor Fábio. Não tenho problema nenhum. Pode ficar tranquilo, eu fico ali com a ponto .40. Mas se aparecer um bandido, querido, eu não vou tacar na perna, não. Vou dar no zóio. Vou dar no zóio que é pra não levantar. Deu no zóio. Pastor André, o senhor tá falando sério? Tô falando sério. Se aparecer alguém em casa e eu ver que a minha família está em risco, está em perigo, e colocar a segurança da minha família, que eu tenho por obrigação zelar, e eu posso ali, por discernimento, enfim, ver que alguém vai fazer um mal a algum dos meus, em posse de uma arma, enfim, eu estando na minha casa, eu não penso duas vezes. Eu miro bem na bola do zóio. E acabou, pastor Silas, bem na bola do zóio. Então eu quero saber, qual a diferença? Outra coisa, o que a Bíblia fala sobre matar, não matar? Mande suas perguntas, participe do programa, que nós estamos aqui de braços abertos para ouvir a sua opinião, para ver a sua indagação e poder responder de forma adequada. Pastor Fábio, posse de armas, qual a diferença? Bom, primeiramente, o posse é o que está em andamento na nova política no que o Congresso? Brasil vai adotar. O posse nada mais é que você está com ela dentro da sua casa. Esse referendo faz parte da emenda de 2005? Sim. Faz parte do que foi aprovado no ano de 2005, que todo brasileiro tinha o direito de ir e vir e tal, através do artigo 5º da nossa Constituição. Ele embasado nisso, ou seja, aprovaram, né, não só o Congresso, mas na verdade o Congresso vetou. Na verdade quem aprovou foram os brasileiros, em maioria, né? Exatamente. É isso aí? Então a posse, o que acontece? As pessoas estão confundindo hoje no Brasil que todo mundo vai estar armado a partir da nova política presidencial. Não é bem isso. Todo mundo vai andar na rua com uma arma, não. Isso é bom o senhor definir. É o porte. O porte, quem tem um livre acesso a essas armas, geralmente... Mas para eu ter um livre acesso a uma arma de fogo, eu preciso ser avalizado. Eu preciso, não é assim, vai ter na população, vai ter... Tem muita gente que tá com medo, tá com receio, né? Depois do presidente eleito, do Jair Bolsonaro, enfim, todos sabem que eu sou a favor mesmo dele, sou fã e pronto. Mas enfim, não só por isso, tá um monte de gente com medo que bandido vai ter arma, o bandido já tem arma, só pra você saber. O bandido já tem arma, coloca isso na sua cabeça. O bandido já tá armado, quem não tá armado é a população de bem. Quem não tá armado é você. O bandido já tem, ele não precisa de porte, de posse, ele não precisa disso pra ter arma. Ele simplesmente vai lá e tem a arma dele. E é por isso que nós estamos a cada dia mais vendo um maior número de homicídios no caso do nosso país aqui, infelizmente. Não é isso, pastor Fábio? Exatamente. Continua. Então a posse... o porte é para eu ter o livre acesso a uma arma e para portá-la, para eu andar Deslocar com ela. Isso não está autorizado no Brasil hoje para todo mundo. É isso que está sendo confundido hoje no país, né? O que está acontecendo é que... Ô pastor Jean, me ajuda aqui, pode ou não pode? Manda aí. Todo mundo vai querer ter uma arma para andar, vai ter briga de trânsito, já vai sacar a arma. Não é isso o que o Brasil vai se tornar. Você já ouviu falar, pastor Fábio, em rede? Rede. Você que é capitão da Polícia Militar. Vou lhe dar um exemplo. Vocês pensam que a gente vem aqui despreparado, é? Aqui tem café no bule. Exemplo. No que é, por exemplo, assim, uma rede defende o seguinte. Nós estamos numa lanchonete, todos nós aqui. Nós estamos numa lanchonete, ok? Aí vem um vagabundo, essa é a palavra, vem um sem vergonha, pilantra, que se eu tô, aperto o gatilho mesmo, não tô nem vendo. O camarada vem e simplesmente lhe aborda. Com uma ponto .40, uma R15, não interessa. Com qualquer tipo de arma de fogo. Aí nós estamos todos numa lanchonete, só que nós não nos conhecemos, certo? Nós somos todos, assim, desconhecidos, clientes da lanchonete. E de repente o pastor Fábio percebe, de repente o Mário percebe, o Coppola percebe, você percebe, o pastor Silas, o Zico percebe, e sabendo, todos identificaram que aquilo ali é um assalto, um bandido, todos os que estão dentro dessa rede, desse raio de circunferência, sacam da arma e acabou. E aí, ele vai atirar em quem? Em que ele vai atirar? Então, uma das visões para se coibir esse tipo de atitude hoje, de forma tão, infelizmente, nas capitais, em maior número, proporcional, é claro, mas enfim, tão comum nos dias atuais. O bandido andar com a arma e se sentir à vontade, essa é a colocação, e se sentir à vontade em assaltar, em roubar, em furtar, enfim, em posse de arma, enfim, ele vai ser coibido, ele vai pensar duas vezes antes de sacar uma arma dentro do estabelecimento. Principalmente se estiver cheio de gente, ele não sabe quem tá com arma e quem não tá lá. E aí, você vai arriscar sua vida no lugar do bandido? Como é que você faz, pastor Fábio, em relação a isso? Dentro de um estabelecimento comercial, não é nem tanto a minha preocupação e nem deve ser a de vocês, mas agora na minha residência. Tá lá minha mulher, tá minhas filhas. E aí, sua mulher não pode estar com uma arma lá? Tem que estar, né? Tem que estar, mas é claro que se sentir
quem quiser entrar lá, intimidado, opa, eu não sei o que está me esperando lá, né? Nesse caso, então, a pessoa que está dentro da residência, ela tem o posse da arma. Seria agora o posse da arma, é o que vai ser liberado. É o que vai ser liberado. Mas assim, tanto no porte quanto na posse, como é que fica a questão se, por exemplo, pastor Silas, alguém, em algum confronto, em alguma coisa, vier a matar, vier a tirar a vida do marginal? Como é que fica nesse quesito, diante dos olhos da sociedade? Como é que fica a partir da lei, se aprovada, evidentemente, vai ao Congresso, enfim. E como é que fica diante de Deus? Pastor Fábio, pastor Silas, eu quero te ouvir. Momaro, o que você acha? Enfim, Coppola. Primeiro, vamos lá. Diante da lei de Deus, como é que fica isso? Matou, não matou? Praticou um homicídio, não praticou? Como é que ficou, pastor Fábio? Vamos primeiro assim, nós estamos diante das leis dos homens, né? A legítima defesa é o que nós temos hoje como a isenção de punição. Por exemplo, eu vou ser assaltado, eu vou me defender. O bem maior, o que seria que nós temos hoje? A família. A vida. A vida é o bem maior. Pessoalmente falando. Tá? Pessoalmente falando, é o bem maior. Então, eu só posso tirar uma vida se eu estiver defendendo uma outra vida. Entendeu? Depois que você morrer, você não vai tirar a vida de ninguém. Não tem como, né? Tiraram uma sua? Né? Não é? Querendo ou não, é o que o Bolsonaro fala. O que você quer? Quer que o cara tire em mim e me mate e depois dá uma florzinha pra ele, pra agradecer o meu velório? Tá maluco, não é? Diz que é mais fácil ver a mãe dele chorando por causa dele do que antes de chorar dele do que a minha. É evidente, eu penso assim também. Mas eu quero que você... Tem gente que não quer participar porque, eu vou me comprometer, não sei o que, é o posicionamento cristão. Bom, eu convido você a fazer uma leitura de um texto básico comigo, depois de 3 perguntas que nós temos aqui pelo aplicativo da Rádio Fato, que já estão chegando aqui. Eu convido você a abrir a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 22, versículo 14. Se não me engano, é isso, pastor Fábio? Capítulo 22, versículo 14. Quais são as perguntas aí, Coppola, que estão chegando aí na rádio? Ó, é quase igual a Fernanda participando, o Andrés está participando e o Júlio está participando. Eles falam quase a mesma coisa, que eles acreditam em cima daquele versículo, quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Então nós não temos todo o direito de tirar a vida de outro. Então, olha, eles acreditam quem que o tira cristão a vida não e quem a pode dá, usar arma. 2 Samuel, capítulo 2, É a versículo opinião 15 deles diante. aqui. Versículo 20, na verdade, né? Enfim, quem acredita que quem dá e tira a vida é só Deus. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. É uma consideração plausível. Sim. Plausível. Mas em que circunstância? Em qual situação? E aí, pastor Sila? Eu vejo o seguinte, essa é uma boa colocação que ela teve, mas é um pensamento que deve ser analisado. Mas como? O porquê? Tudo bem, é Deus que dá vida e Deus que tira. Então, bandido, quando vir lá na sua casa, aí foi Deus que enviou o bandido lá para tirar a tua vida? É um ponto que tem que ser analisado. Olha, eu acredito que eles estão falando naquele sentido. A mesma coisa de forma diferente. Não, mas eu quero dizer assim, eu também, desde pequenininho que eu tô no Evangelho, a gente vem do Evangelho, um ensinamento desde pequenininho sobre isso daí realmente, que nós não temos a autoridade de tirar a vida de outro. Isso que a igreja ensinava lá, eu cresci aprendendo isso, entendeu? Hoje eu tenho mais conhecimento, mas até então não. E eu acredito que o raciocínio deles seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos Os pastores isso. sempre ensinou que nós não podemos permissão de tirar a vida de outra pessoa, né? Sendo filhos de Deus, cristão. É mais ou menos isso, não sei se vocês entendem. Entendi. A colocação aqui é o seguinte: o povo, infelizmente, algumas pessoas têm uma mente fechada por causa disso. Porque vieram de um ensinamento que não abria a cabeça, o pensamento dessas pessoas. Na realidade, por exemplo, esse copo aqui, na minha mão, pode se transformar uma arma, se eu quiser. Não é dependendo. Igual, na sua casa você tem arma. Uma faca é uma arma. Por isso que o tema do programa é: o cristão pode ter arma de fogo ou não? Existe arma branca. Nós temos a faca. Nós temos várias armas brancas. Quem vai definir a arma sou eu. A minha atitude, por exemplo, principalmente essa lei que está, se Deus assim permitir, que eu também apoio, né? Eu acredito Resumindo, é tudo pistoleiro aqui nessa noite. É tudo faca na caveira. Não aguentou, pede pra sair. O negócio é que é missão dada, missão cumprida. É o que eu tô vendo aqui essa noite, gente. Opa, pastor André. Vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Não, é o seguinte, só complementando. O camarada entrou em casa.
Ameaçou minha família, eu não dou na perna não, dou nos olhos. É o seguinte, e vou pro céu, hein? Vou pro céu, você querendo ou não. Com essa teologia sua romântica, vou pro céu sim, acabou. Pastor, aí vem a pergunta, e se o camarada ainda, o senhor dá na cabeça do camarada, ainda o senhor vai perguntar pra ele se ele tiver um pouquinho vivo. Não, se ele tiver um pouquinho vivo, eu pergunto se ele aceita antes de dar o segundo tiro, porque aí pelo menos sobe salvo, né? Aí é brincadeira, viu, irmão? Essa parte é brincadeira. Essa parte é brincadeira, pastor Fábio. Para mim concluir aqui o meu pensamento. Ele falou de Êxodo 22 e 19, não é isso? Mas eu estava lendo aqui também sobre esse capítulo aí. Eu achei interessante o versículo de número 2 e número 3. Diz assim: se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do... Cadê aqui? Tá atrapalhando. Depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O que ocorre? Se a gente for analisar esse texto aí, a Bíblia está defendendo quem está, até mesmo o que matou, mas porventura, por que fala depois do sol? Porque, tipo, o camarada vai andar com a arma, simplesmente com a arma, e vai atirar em qualquer um. É esse tipo de pensamento que a gente deve ter. Eu tenho outro pensamento disso, mas vamos lá. Mas defender... irmão, entra na minha casa pra tu ver, irmão. Entra na minha casa pra tu ver. Né? Não, entra. Aqui não precisa arma de fogo, aqui é peixeira. Isso aqui é o apóstolo Pedro. Pedrão Peixeira. Apresentando pra você o apóstolo Pedro Peixeira. Maior que o facão. Viu? Como é o nome do pastor? Pastor Fábio. Pastor Fábio. Aí tem aqueles crentes que tem um pensamento pequeno, vai dizer assim: não, o sangue de Jesus tem poder. Eu sei, infeliz, que o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Mas também tem, entendeu? A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. E não estamos falando aqui de luta. Para ter arma em casa, não precisa você ficar lutando contra o irmão, levantando a voz para qualquer um, não. Nós temos que ter uma atitude de servo de Deus, apaziguar a situação, entendeu? Estamos falando aqui no caso de defesa pessoal e defesa familiar. É isso? Perfeito. Sim. Vai lá, pastor Fábio. Gostaria de colocar... Falar um pouquinho mais a boca no microfone, pastor. O que pega é o seguinte... O que a irmã colocou? Que é Deus que tira a vida. E Deus ela fala em cima daquele versículo que é isso, que é Deus que tem o poder de dar e tirar a vida, né? Pronto. Capítulo 2 a gente não pode hoje, viu, pastores, a carência de entendimento bíblico. Porque se eu pego um versículo e trago entendimento para mim sem antes ter o entendimento que é do Senhor, a gente cai em heresia. Por exemplo, Jesus disse assim: a quem te bater na face direita, você vira a outra face para bater. Se você for pegar no pé da letra isso daí, como é que a gente vai trazer para os dias de hoje? Nesse versículo, você está falando de Marcos 9? O irmão Felipe Melo do Palmeiras usa muito isso, né? Dá o direito, ele dá o esquerdo. O Felipe Melo lá do Palmeiras. Então, mas quando você, segundo o pastor Fábio, analisa o contexto da palavra, em que contexto, por assim dizer também, em que contexto eu quando agredido, tô a outra fase. Qual é o contexto dali? Em que situação? Contexto, por exemplo, dentro da igreja, eu sou humilhado, eu sou perseguido. Não é um contexto assim que nós podemos dizer material. Olha, eu fui agredido por uma pessoa na rua, eu em vez de me defender, eu deixei ele bater mais, porque está escrito em Mateus 5,39 que Jesus disse isso. É o que a irmã comentou. Por exemplo, tem um outro versículo aqui também, Mateus 5 também. Dá a quem te pedir e não volte as costas a quem te pedir emprestado. Ou seja, se chega um mendigo em casa, olha, eu quero isso. Opa, segundo a Bíblia eu tenho que dar, agora eu quero aquilo. Daqui a pouco eu tô entrando em falência. Sim. Tudo porque eu peguei um versículo e tô transformando ele em doutrina. Se a irmã colocou que é Deus, somente Deus tem o poder para tirar a vida e dar a vida, como é que a gente vai definir então João 10:10? O inimigo vem senão para matar. Opa, então o inimigo mata. Amém?
Então quer dizer que você ainda, o bandido vai Pastor te Silas, dar um tiro Pastor Silas. e depois você fala, não, dá mais outro aqui pra mim. Ah, Pastor Silas, lê pra mim. Marcos, você tá com a Bíblia? Não. Lê pra mim aí, Pastor Silas, Mateus capítulo 5, versículo 30. Pra mim não. Pra todos nós que estamos aqui participando, vendo, visualizando, enfim. Pra todos que estão aqui, lê pra mim Mateus 5:39. Mateus? Isso. Ok. 5:39. Isso. Lê lá. Vamos analisar o versículo. Ah, mas Jesus tá... Presta atenção, irmão. Presta atenção. Posso ler? Pode ler. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. A face... Bom, em Mateus 9, em Lucas 9, se não me engano, Marcos 9, desculpa, lá vai estar assim, aquele que for perseguido por causa do evangelho, olha o contexto, e for escarnecido, e lhe ferirem, ou lhe, enfim, que ofereça outra face, ou seja, qual é o contexto? Por causa do, ou seja, você estando pregando a palavra, você estando anunciando o evangelho, porque na época tinha muito isso, Paulo e Silas estavam na prisão, por quê? Porque estavam pregando o evangelho. Pedro foi para a prisão em Atos 12, por quê? Porque estava pregando o evangelho, preso por causa disso. Então, o cristão em si, cristão genuíno, era muito perseguido por causa da sua prática de pregar a palavra de Deus, de pregar o evangelho. Então, naquele quesito, Jesus estava dizendo assim: olha, se por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus, te ferirem a face direita, a esquerda, dá também a direita, por causa daquilo, é o contexto da palavra. Não falou em que circunstâncias. Aqui, por exemplo, em Êxodo que nós lemos, no capítulo 22 e versículo de número 2, a palavra diz: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Deixa eu definir duas coisas aqui para você. A primeira é o homicídio culposo e a segunda é o homicídio doloso segundo a lei. A segunda, eu quero definir aqui para você hoje, quando eu tiro uma vida com intenção e quando eu tiro uma vida sem intenção, estando no direito. Por isso a lei define como culposo e como doloso. O que é o homicídio doloso? É aquele em que a pessoa sai premeditada, ou seja, pré-meditação. Ela medita antes de fazer as coisas. Ela analisa, ela calcula tudo e ela vai já, Marlon, com a cabeça pronta para isso, para tirar a vida de alguém. Ela está já, ela está criando um cenário de homicídio, ou seja, de emboscada. A pessoa já está, na verdade, no seu coração, ela já sentou em tirar a vida de alguém. Agora, quando eu, porventura, ocorrer de ser abordado numa situação A, B ou X, ou dentro de casa, com a minha família, e eu ter o direito de defender a minha vida, defender a minha filha, e num impasse desse eu vier a tirar a vida de outra pessoa, eu não responderei por homicídio culposo. Ou seja, onde há intenção de matar, eu vou responder sim por homicídio, porque eu tirei a vida de alguém, mas homicídio, ou melhor, por ter sido doloso, não. Por homicídio culposo, onde não há intenção de matar. O doloso é aquele que a pessoa pensa, premedita. Desculpa pela minha gafe aqui. Mas enfim, simplesmente aqui para poder aqui retificar para você. Culposo, não tem intenção de matar. Doloso é aquele que eu faço com dolo, com mal. De forma negativa eu já vou para fazer. Culposo, eu me defendi. Aconteceu, foi um acidente. Aconteceu, eu não estou premeditando matar alguém. Mas se acontecer, aconteceu. Não é isso, pastor Fábio? Perfeito. Por exemplo, saio com o meu carro, estou dirigindo. Uma pessoa entra na frente, eu atropelo. Mas a pessoa entrou na frente. Eu não tive a intenção de atropelar e matar. Esse é o culposo. Não tem intenção. Esse é o culposo. Aliás, se a gente for colocar dessa forma, minha mente já vai vagueando, vai viajando. Se a gente for colocar dessa forma, quantas pessoas se morrem nos dias de hoje por homicídio, quer seja culposo ou doloso? Quantas pessoas, uma estimativa média, pastor Fábio, só no estado de São Paulo, ou sei lá, na cidade de Piracicaba, enfim, você tem mais ou menos isso? Ou não? Em média por mês ou ano? Olha, até agora foram quantos homicídios? temos de Piracicaba, estamos em torno aí de homicídio doloso, em torno de uns 15 a 20 homicídios. 15 por ano, dá uns 2 por mês, 1 a 2 por mês. 1 a 2 por mês. Relativamente falando, numa cidade como Piracicaba é baixo. Esse índice. Relativamente falando. Agora, você quer ver uma coisa? Quantas pessoas morrem no mês por acidente de carro? Quer seja doloso, quer seja culposo. Porque um carro também é uma arma. Na mão de quem não sabe dirigir, se torna pior do que uma arma. Na mão de quem está mal intencionado, a hora que eu ver fulano, eu vou pegar e vou acelerar e vou... Ô, meu irmão, culposo ou doloso, quanto se morre por mês? Em acidente? Em acidente. Pode multiplicar por 5 esse número. Você tá entendendo, meu irmão?
Então é só abrir a cabeça para eu poder raciocinar. Quem quer matar, não mata só através da arma de fogo. Exatamente. Ele mata com o que ele quiser, com veneno, enfim, ele mata de qualquer forma. Você tá entendendo? Então isso está na intenção, na cultura do povo. Está na cultura. É uma pena que, penso eu que, é uma pena que o Brasil não tem uma cultura. É lógico que eu também estou preocupado, num bom sentido. Mas assim, o Brasil ele não tem essa cultura. Nós vamos ter que, na verdade, implementar. Porque essa cultura foi um pouco rabiscada nos anais da história do nosso país. Se tinha antigamente, hoje não. Mas não tem como eu comparar Estados Unidos com o Brasil e Brasil com Venezuela. Não tem como eu fazer essas comparações. Mas é evidente que quando uma pessoa quer matar, ela mata com arma de fogo, com um carro, com arma branca, enfim, com veneno, asfixiado. Você vê o caso da menina lá, da Rayane, meu Deus do céu. Jacareí. O camarada, ele foi na intenção de fazer o mal para alguém, para não... Penso eu, né? Para não sobrar uma testemunha, para não ser uma testemunha contra a vida dele, o cara tira a vida, com medo de ser reconhecido, medo de ser identificado e responder por um estupro de vulnerável, enfim. Você tá entendendo? Então, quer dizer, quando a pessoa quer matar, mas não adianta, ela vai matar. Quando a pessoa não quer, tem gente que tem arma desde da sua adolescência não. Quando pôde ter porte de arma, tem arma até hoje, nunca tirou uma vida, nunca usou o seu revólver. Então é relativo. Você entende, pastor Zico? É relativo. Irmão Zico, vamos para uma música abençoada. Só uma colocação. Vai lá. Pode-se dizer que a arma hoje, ela seria igual à televisão. Você sabendo usar, ela não faz mal nenhum, é isso? É tudo, colocando tudo. Coloca internet, televisão. Porque teve uma época que a gente não podia ter televisão, mas sabendo a internet já causou mais estragos em 10 anos do que a arma de fogo em mais de 100. Tem gente que não sabe nem ter família e já viu um estrago. Tá entendendo como é que é o negócio? Então tem mais pergunta aí, meu irmão? Coppola. Tem mais uma, assim. Vai pra música primeiro? Vamos ver a pergunta. Não é verdade? É uma colocação. Quem que faz a pergunta? O Bruno que tá fazendo não é bem uma pergunta, é uma colocação aqui. Colocação. Bruno, a todos, participação, obrigado pela participação, mas ele tá dizendo o seguinte: prega-se no púlpito, os pastores de hoje, sobre o poder de Deus e a graça de Deus que está sobre nós. Então, se nós temos o poder de Deus, um Deus que nos protege, nos guarda, por que nós deveríamos, como cristão, andar com arma? Então, prega-se... Vou responder. Entendeu? Depois dos comerciais. Nós respondemos depois da nossa vinheta, mas eu já tenho aqui, tá? Ok? Números 23, vai analisando lá. Já tem aqui na ponta da língua, tá? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele fez ou disse. O que tem a ver com arma? Você já vai saber. Logo após essa bela canção, fique conosco. Programa O Refúgio da Graça está no ar. Já na alva luz do dia, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir
Ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Você está ouvindo o programa O Refúgio da Graça. Você está ouvindo o programa O Refúgio da Graça. Você está ouvindo o programa O Refúgio da Graça. Você está ouvindo o programa O Refúgio da Graça. Muito bem, estamos de volta com o programa O Refúgio da Graça. Rádio Olha, fazendo a diferença ainda onde não. quer que você esteja. Estamos de volta? Muito bem. Ainda não? Eu tô volta. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Deixa a música tocando. Aí. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa O Refúgio da Graça. Com tema polêmico hoje. Tema polêmico para variar do nosso programa. O cristão pode ou não pode ter arma de fogo? Né? Nós estamos aqui respondendo a perguntas que estão pelo aplicativo. Pessoas estão participando pelo aplicativo. Nós temos aí o Bruno. O que ele perguntou então? Bruno. Deixa eu abrir aqui. O que ele perguntou? Bruno, ele diz assim: os pastores pregam no púlpito de hoje sobre o poder de Deus, que Deus nos dá poder e nos protege. Então, se nós temos a proteção de Deus, ele acredita que o cristão não há necessidade de andar com armado ou com armas. Muito bem. Era esperada essa colocação da parte de alguém. O Bruno se manifestou. Olha, meu pai, eu nunca dei arma de fogo nem de brinquedo pra você, mas já tive várias, pai. Então é o seguinte, presta atenção. De 38 a ponto 40, filho. Vamos lá. O que eu quero dizer aqui? É simplesmente assim. Em Números capítulo 23, versículo 19, Deus vai dizer assim, através do seu céu para o teu povo: acaso é Deus homem para que minta, ou para que volte atrás daquilo que ele falou? Quando Deus fez o homem, Gênesis 1:26, a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Dentre imagem e semelhança, algumas das características recebidas pelo homem foi o direito de escolha. O direito de escolher entre A, B, C ou D, preto, branco, enfim, terra, ar, vento. Você pode escolher. A todo momento nós estamos fazendo escolha. Tirar a opção do livre-arbítrio do homem, até mesmo para matar, até mesmo escolher morrer, até mesmo para morrer. Tem gente que escolhe morrer ao invés de matar. Que seja, é uma escolha que Deus deu ao homem. Ou seja, é uma característica vinda de Deus que nós temos escolhas. Escolhas. É lógico que o Coppola falava no intervalo aqui, não é porque o pastor prega lá que Deus é com você, Deus dá ordem aos teus... Como está em Salmo, capítulo de número 91, enfim, a gente sabe que Deus dá ordem aos teus anjos para que nos guarde, não tropece alguma pedra, mas depende da ocasião, eu não vou ficar tentando a Deus. Então eu sei que aqui eu tenho uma bocada terrível, o negócio pega, é bala pra cima, é bala pra baixo, e eu vou ficar passando, eu vou lá no meio, não, Deus vai me livrar. Deus me guarda mesmo, então eu passo. Deus me guarda. Ó, entra na internet e veja: pastor morre após mordida de cobra. Entra lá. Tá escrito na Bíblia que se a gente crê e tal, mas não tentará o Senhor teu Deus. Ele pegou uma cobra, veja lá, o vídeo é chocante. Mas veja,
Pastor morre depois de mordido de cobra. Ele pega uma cobra e quer provar que a fé dele tá lá em cima. Idiota! Burro! Não precisa isso. Lá ele tentou o Senhor Deus. Sabe o que é tentar Deus? É levar Deus acima do poder dele. Não. Tá escrito, então ele vai ter que cumprir a palavra em mim. Tá lá pregando com uma cobra. Tomou, não sei que cobra que é. Tomou. Em questão de 20 minutos caiu morto no chão. Vai ser socorrido e cai morto no chão. Troca anafilático. E venenos, toxinas que vinha da cobra, né? Hemotoxinas. Exatamente. Hemotoxinas, né? Que é no caso aí, no sangue, são as toxinas que vêm. Cardiorrespiratória, enfim. E aí? Não foi arma de fogo, mas ele pegou ali uma cobra, pastor Fábio. E, tô pregando evangelho, porque Deus é comigo. And Holy Fire, poder falar, o Holy Spirit, o Espírito Santo tá comigo. E o Espírito Santo, não sei o que, o poder do fogo de Deus. O capeta entrou na cobra. O capeta entrou na cobra? O que você fala, pastor Fábio? E daí? Como é que faz? O camarada vai ficar... Não, Deus é comigo, então eu não vou me defender, não vai acontecer nada e E eu vou, meu irmão, agora eu vou pular de um prédio pro outro. Tá louco? Matrix? Vai pular de um prédio pro outro? Assiste muito filme, filho. Pelo amor de Jesus. Eu acabei de ver aqui que a minha mãe acabou de entrar. Tá longe esse programa, hein, pastor André Guedes? Lá em Piquete, São Paulo. Tá em Santa Catarina, já tá no Japão. Japão também. Olha lá. Penso, hein, minha mãe É tá a internet, assistindo. o poder da internet, pega no mundo inteiro. É o poder da internet. Também eu não pude nem saudar minha esposa, Vera, Lúcia também, que entrou porque ela não tinha entrado. Vocês tudo falando, minha esposa tá aqui. Aqui tem que mandar abraço, ela dorme no sofá. Ela entrou, mas no começo ela não tinha entrado na saudação, né? Então aproveita e manda abraço, não dorme no sofá depois. Não vou mandar abraço pra ninguém. Mas vamos lá. Meu Deus. Esses dias você tá falando de ignorância, né? Ao ponto de um pastor pegar uma cobra e deixar ser picado. Eu vi um grande pastor, um líder aí, passa na igreja, passa na televisão, o rapaz estava aidético e ele quis provar para as ovelhas, para o rebanho dele, que ele estava com essa unção toda, né? E pegou um pouco de sangue do aidético, ele se cortou e pôs também no sangue dele para ver que ele estava protegido. Foi, eu vi isso aí. Você viu também, pastor? E aí o exame depois de 6 meses? Não, aí não sei, não tem exame, não tem mais... Não, ele não fez depois de 6 meses. Ele fez depois de 30 dias. Pode ser que aponte, mas é 6 meses. Daqui 6 meses nós começamos. Mas o que nós estamos querendo discutir é que a Bíblia, quando a gente trata acerca dos dons espirituais, alguém sabe aqui qual que é o primeiro dom que a Bíblia vai trazer lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Qual que é o primeiro dom espiritual? E aí? Nós temos que ter... Sabedoria? Chama sabedoria. Pelo amor de Deus, se eu for estar num culto e começar a ter essas bagunças, essas brincadeiras que vem daqui, vem dali, olha, pra mim já não é culto. Eu vou embora. Não é? Porque esses tipos de brincadeira num culto, ao ponto de eu querer chamar a atenção da ovelha, o evangelho não é feito pra isso, não. Mas acho que nós estamos fugindo um pouco do tema. Não, mas está dentro, porque a gente está falando, no caso aqui, de pessoas que tentam a Deus. O que é tentar a Deus? É pôr Deus à prova, em cima da sua própria palavra. Então está escrito aqui que no Salmo 91, Deus dará ordem aos teus anjos para que te guardem e não tropeçarás em pedra alguma e está escrito também em 1 João capítulo 5, versículo de número 18, porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, mas todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Está escrito, Deus, então ninguém pode me tocar. Então a partir de hoje eu vou fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. Sem a sabedoria. Não é assim. Olha, se eu tivesse passado por algum lugar e uma cobra viesse me morder, não é picar, não é abelha, viu, querido? Viesse me morder, e ela mordendo, mesmo sendo ela peçonhenta, mesmo sendo ela venenosa, eu sem querer fui mordido. Ou seja, você tá na inocência. Eu tô na inocência. Eu não tô tentando a Deus. Passei e a cobra mordeu. O poder de Deus pode... Eu acredito assim, é a minha fé. O poder de Deus me cura na hora. Se for da vontade de Deus me curar. De Deus, né? Se for na permissão de Deus, eu posso ir embora também. Enfim, porque aí entra o que a irmã abordou, que só Deus tira a vida e só Deus a dá. No Cântico de Ana, em 1 Samuel capítulo 2. Aí, ok. Então, Deus... Que forma Deus tira? Não importa. A morte é morte. Se é através do infarto, se é através do acidente de carro, se é através de uma arma de fogo, depois que morreu, filho. Não importa. Não cai uma folha de uma árvore, disse Jesus, se não for da vontade do Senhor nosso Deus. Não importa como vai ser. Se a morte em si vai ser horrenda ou se ela vai ser dormindo, não tem problema. O importante é depois da morte. É o futuro, o que se segue depois da morte.
Se eu morrer salvo em Cristo, glória a Deus, aleluia. Do contrário, pastor Alexandre Nicolete, boa noite, a paz, meu querido pastor Alexandre, está conosco aí também, pastor da nossa igreja, do Evangelho Quadrangular, aqui em Piracicaba, lá no Avencas. Deus abençoe, pastor Alexandre Nicolete. Olha, do contrário, não tem o que fazer. Não tem como, você tá entendendo? Você entende disso, Marlon? O que é tentar a Deus e o que é não tentar a Deus? Colocar Deus à prova por causa da sua paz. É o que fazem com o dízimo. Tá escrito lá que o senhor vai... Não, pelo amor de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus e continua sendo Deus. A gente precisa acreditar na soberania de Deus e pronto. Agora, como ele tira a vida, Coppola? Às vezes a gente vê uma pessoa que morreu num acidente, a gente vê uma pessoa que morreu de idade, enfim, tudo bem, mas como ele vai voltar o espírito dele a ele, como ele vai, não importa. Se ele permitiu ou se ele fez, se a vontade dele é incisiva, é direta, ou se a vontade é permissiva, não importa. Depois de morte, o que importa como morreu? Depois de morto, eu já não estou lá mesmo? Minha alma não está lá, meu espírito está lá. O que importa a maneira como morreu? O que vai fazer diferença isso na vida? Não tem diferença nenhuma, pastor Fábio. Qual é a diferença? Se eu morro dormindo ou se eu morro em serviço? Por exemplo, então tá bom, vamos lá. Pastor Fábio Soares, capitão da Polícia Militar. Em um eventual confronto, misericórdia, isso não vai acontecer. Nossa, Senhor, é só o programa. Acontece de ele tirar a vida de alguém. Ou algum amigo ser alvejado. Ou até mesmo ele, enfim. E daí? O que importa que Deus tirou? Se era da vontade permissiva de Deus acontecer, que importa a morte? Se bem que não estamos abordando isso, ok? Aí nós voltamos. Eu falei, tem a ver, mas nós voltamos. Não importa como vai morrer. Agora, o fato é, aí nós não saímos muito daí também. O cristão, ele pode tirar a vida, é uma coisa. Se defender é outra, tirando a vida. Mas ele pode ter arma de fogo? Agora, voltando ao tema aqui do nada, né? Papo, pá. Então, pastor, seguindo nesse raciocínio, eu lembro, por isso que eu falo que a gente teve um ensinamento lá atrás, do passado, antigamente a igreja tinha um pensamento, que eu lembro até de policiais jovens que passaram no concurso lá e se tornaram policial. Quando se converteram, eles queriam deixar a profissão porque eles falavam que ter arma eles não podiam porque eram cristão evangélico. Eu acho que deve dar um nó na cabeça. Lá atrás. Você já viu, pastor Fábio, algum policial, até mesmo da sua corporação, debaixo de você, pedir pra sair, pedir pra Eni Soares, não sei quem é. É a mãe, lógico que eu sei, rapaz, eu tô pegando o pé da matriarca da casa, da irmã Eni Soares. Enfim, sempre abordando temas interessantes. A Rádio Faz. Obrigado, mano. Obrigado, Deus abençoe. E o filhão aqui conosco hoje. Então, você já viu nessa sua caminhada, 17 anos você tem de polícia militar? Nós falávamos no carro, nós conversávamos, parece, de corporação. Você viu alguém pedir baixa, pedir pra sair, porque depois que se converteu, não conseguiu lidar com essa polêmica, por assim dizer? Não foi nem no caso de pedir baixa, mas foi mais no caso assim da prevaricação, sabe? Às vezes por exemplo, um exemplo clássico que teve foi num jogo, eu acho que foi entre São Paulo e Palmeiras. Que a torcida veio pra cima. Uma coisa assim, o policial que tinha o dever de agir com uma força maior, com cacetete, gás pimenta, ele preferiu se homiziar, né? Que a gente fala, se esconder. Isso chama-se prevaricação, porque ele ficou com medo desse início que nós tratamos aqui. Eu não posso bater, porque se bater em mim, eu que tenho que apanhar. Então, nesse caso, nós temos relatos. É uma falta de... Não, é uma falta de interpretação bíblica, como nós já definimos aqui na questão de homicídio, e de assassinato. Assassinato é uma coisa. Quando a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20 e versículo de número 13, quem pergunta? Olha lá, dona Vera Fábio Soares. Dentro da igreja precisa estar armado? Eu acho que... Se você tratar com isso, é mais difícil, é improvável conhecer alguma coisa. Aí vai te botar. Você tá... Pensou na entrada do culto? Aqui você põe o celular, aqui você põe a arma. Como é que vai ficar isso depois? Vai ter que ter uma cestinha nova na igreja, né? Eu tenho outro tipo de pensamento também aqui. Foi uma pergunta muito... Minha alma está cheia de paz com a arma. Olha só, não... Mas se porventura o camarada que entrou na igreja, vamos colocar aí que aconteceu, todo mundo viu, na Igreja Mundial do Poder de Deus, lá do Valdemiro, não sei se foi verdade, alguns falam que foi...
Não pode citar, não? Eu já falei, Valdemir Santiago. Não, mas já aconteceu em igrejas nossas que Piracicaba de entrar pessoas pra ir matar o pastor no púlpito. Lá. Então, Ó, entra lá, meu Deus do céu. a pergunta é, se eu não sei o nome que eu posso usar, picareta, vagabundo, o que mais? Pra esse camarada, esse indivíduo, pra não abaixar mais esse indivíduo. Seu contemporâneo, um soteropolitano da vida, o infeliz que... Né? Esse infeliz do satanás. Esse camarada que entra, com certeza, se ele soubesse que tinha alguém armado ali dentro, com certeza ele não ia com a faca. Você acha que isso tinha... o camarada não tem uma boa... Eu penso assim, quem planta, colhe. Se o camarada tá indo lá pra poder assaltar alguém, tá plantando alguma coisa errada. Eu vou baixar. Existe o mundo espiritual. Eu acho que tem. Existe. Eu acho que tem dois tipos de situações, Fala aí. Tipo que nem, vou dar o exemplo do pastor Fábio, que ele é policial. Ele, querendo ou não, ele tem que andar... Querendo ou não. Ele tem que andar armado. É uma escolha. Porque ele tem que se proteger. Então, ele tem... É necessidade. Às vezes, ele tá dentro da igreja com a arma. Vou dar um exemplo. Mas pode ser que um bandido... entre ali, sei lá, tá passando ali, ele tá armado. E Deus toque nele ali, no momento ele entra, ele tá armado. E aí? Ele vai ali naquele momento e aceita Jesus e ele fala. Pode ser que... Eu já vi casos de testemunho de pessoas falar: eu tava indo pra matar fulano, passei na frente da igreja. Isso já aconteceu comigo. Rapidamente aqui. Eu estava pregando em Taboão da Serra, zona sul de São Paulo. Estava pregando, não vou falar o bairro, não vou falar a denominação. Enfim, eu estava pregando ali. Isso no ano de 2012, ok? Eu pregando ali na cidade de São Paulo, há 6 anos atrás. E de repente, no final do culto, nós estávamos numa unção de Deus, vivo, o Espírito Santo fazendo tantos sinais, prodígios e maravilhas. E Deus ali me usando em alguns dons também, como por exemplo, de palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, enfim, alguns dons de elocução também. Hoje não é dia de falar sobre dons, mas mais conhecido como revelação. E de repente eu vejo uma atitude suspeita, vou utilizar a linguagem do policial militar. Eu vejo uma atitude suspeita no final da igreja do lado esquerdo. E diácono segurando um, pegando o outro e tal, não sei o que. Não, vou subir, eu li uma leitura labial. E daqui a pouco eu falei: meu Deus do céu, será que eu dei uma revelação na carne aqui e entristeceu alguém? Será que eu falei algo que não era de mim? Ou melhor, que era de mim, não do Espírito Santo? Será que... E de repente eu vejo um povo subindo e tal, e eu ali já fui, né, me entregando aquela visão que tive, e de repente, antes de acabar o culto, a pastora da igreja pede para me chamar. Só pode, urgente e tal. Subir no gabinete da pastora. Lá chegando, você sabe quem é, Mário? Lá chegando, eu me deparo com essa cena. A pastora da igreja, branca, morena, mas branca naquela hora. Os auxiliares tomados de pavor. E de repente um homem com uma arma na mão. Eu falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Esse homem chorando. Ele estava comendo a 100 metros, nem 100 metros, a 60 metros, 50 metros ali, ele estava comendo aquele espetinho na rua. E ele ouviu a mensagem, ouviu a palavra. Ele dizia para mim: pastor, eu nem sei porque eu estou aqui hoje, mas eu vim aqui. E eu vim a hora que eu entrei, eu me deparei com esses dois aqui. Esses dois tinham entregado ele no júri. São Paulo, tamanho da cidade. Tinha entregado ele para ele cumprir. E ele prometeu que quando saísse de lá, ele ia matar os dois. Ele foi aonde para fazer o quê? De forma dolosa para matar a vida desse casal, que eram parentes na época. E o casal, sim. Não. Na época, não. Se converteram depois. Aí só que ele lá, ele ouvia essa voz. Ele foi para procurar o casal. Que Jesus, evidentemente, estava dentro da igreja. Estava de hora de morte. E ele ouvindo a palavra de Deus, ele disse: eu não sei o que está acontecendo. Eu sou... Ele vai saber o que eu estou falando. Já ouviu falar dos pés de pato? Cara, era pé de pato. Procura aí que você vai saber o que é. Meu irmão, não tem dó de ninguém. Mata. O camarada entrou lá, resumindo a história. Honra e glória para o Senhor Jesus. Ele aceitou Jesus, deixou a arma, não matou ninguém e se converteu ao evangelho. Isso aconteceu comigo pregando em 2012 na cidade de Taboão da Serra. Entrou para matar 2 pessoas. Saiu de lá com 3 vidas ganhas para Jesus. Lembrando, dentro da igreja, hein? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Eu sou prova viva. Eu já tinha ouvido. Mas comigo aconteceu pela primeira vez em 2012, enquanto eu pregava o evangelho. A pessoa não conseguia pegar no revólver. Começou a ouvir, quanto mais perto da igreja chegava, começou a ouvir, não conseguia, pastor Fábio, pegar no revólver. O que você me fala numa situação dessa? Proteção de Deus, né? Como Só que o casal que ali estava, que ia ser morto,
Não foi na igreja dizendo, eu vou lá. Isso ele, não, pelo contrário, nem sabia que encontraria ele lá. A 18 quilômetros de distância da casa dele. 18 quilômetros, lembra como se fosse hoje. Não, então não tentou a Deus. Aconteceu uma situação e lá chegando, Deus ainda converteu o coração daquele homem. E falava para mim, pastor, o senhor não tem noção. É o seguinte, pastor. Jesus prudência. É a providência de Jesus. Jesus prudência está debaixo da jurisprudência do mestre. E acabou. Então, você já ouviu isso? Não ouviu? Se não tinha ouvido, ouve da minha boca aqui. Ouve da minha boca, eu pregando em São Paulo. Os irmãos podem entrar no Facebook. A igreja tem alguns que acompanham meu Facebook lá, Pastor André Guedes. Não o meu Facebook pessoal, mas a página do pastor, figura pública lá, Pastor André Guedes. Eles podem comentar aí se quiser. Entrou pra... Ah, e tem uma pergunta aí. Dentro da igreja... Não, essa é da arma. Da arma. Pode andar armado dentro da igreja? Não, mas ela tinha perguntado se... Na verdade foi esse... Estar armado ou andar armado? Estar dentro da igreja, precisa estar armado. E daí foi o que nós deu todo o debate, né? Mas enfim, resumindo, irmãos, Deus entra com providência quando a gente não tenta ao Senhor nosso Deus. Pastor Fábio, pessoa, fala umas situações inusitadas, inesperadas que você teve que enfrentar em relação a esse quesito, em relação a essa crise existencial de um policial militar, quem sabe? Sobre a Bíblia, convertido, claro, né? Na polícia militar. Qual foi a situação mais inusitada que você viu? Essa de prevaricação, alguma outra? Nós temos assim, por incrível que pareça, nós temos ainda policiais militares que têm medo de arma de fogo. São policiais. Eles são policiais, mas como isso? Me explica isso aí. Eles não querem trabalhar na rua, têm medo de enfrentar o crime, né? Às vezes ficam até aquartelados dentro de uma administração. Isso aí causa um pouco de espanto para nós, né? Porque nós temos todo um rol de testes psicológicos, físicos para adentrar dentro de uma situação que é a polícia militar. E a pessoa ainda, acho que com o tempo desenvolve alguns traumas, medo. Mas ela hoje, não entrou ali com aquele trauma. Mas assim, o que eu queria assim muito deixar, não sei se o pastor vai abordar esse assunto. Em Lucas capítulo 12, nós vamos entrar para uma área espiritual agora. Eu gostaria até que vocês me ajudassem. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo de número 12. Versículo 39. Jesus ele vai relatar um pequeno versículo, mas algo que está tudo dentro do contexto que nós estamos tratando aqui hoje, né? Vamos lá. Diz assim na palavra de Deus. Você não tá com a Bíblia, não? Vamos lá. Sabei, porém, isto. Se o pai de família soubesse a hora em que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Se um pai de família soubesse que horas haveria de vir o ladrão vai chegar 1h em ponto da madrugada. A esposa fala pro marido, amor, 1h o ladrão tá aí. Ou ele fala pra esposa, 11h35 da noite, às 23h35, o ladrão vai estar em casa. Se ele soubesse a hora, ele vigiaria apenas naquela hora. É lógico que isso está falando no tocante à salvação, mas enfim, vai lá, pastor Fábio. Sabem, porém, isso, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, olha, aí você vai falar uma parábola, Jesus está falando, tudo bem, mas da onde Jesus tirou isso? Qual foi a inspiração de Jesus para falar acerca dessa palavra? Veio da onde? De uma cena do quê? E o que mais chama a atenção é assim, a gente está falando um tema hoje, pode um cristão ter uma arma de fogo ou não? Jesus, ele não exclui a maneira que você vai se defender. Olha que interessante. Jesus não falou assim, ó, vigiaria e não deixaria minar, roubar ou arrombar a sua casa. Jesus deixou assim, ó, você, pai de família, você tem que saber a maneira com que você vai se defender a sua casa, o seu lar, a sua família. Não está excluído aqui as maneiras, arma branca, arma de fogo, ou seja, nós estamos sim e temos que ter a máxima proteção do nosso lar. Agora, cada um decide da maneira que quer. Eu, na minha casa, eu tenho. Creio que o pastor André, se um dia puder, vai ser liberado, vai ter também. Eu tenho. Porque nós hoje, o que está acontecendo? Região de Feijó 2234. Vai lá. Pode ir, filho. Vai me encher a paciência lá. Só que entra do portão pra dentro, depois a gente conversa.
Pisa lá, tá ali pra dentro e vai fazer algazarra lá. Depois a gente conversa. O que a Constituição Federal hoje, que é a Carta Magna, a máxima, né, da pirâmide que se defende é: a casa, o lar é domicílio inviolável. Inviolável, explica isso. Domicílio inviolável. Ninguém pode entrar sem a sua permissão. E se tentar entrar, você pode usar todos os meios para impedir. Resumindo. Olha isso. É lógico, Tá não tá falando de uma igreja. Não está falando de uma igreja porque é lugar público? Não, a igreja já é um lugar público. Já é um lugar público. Mas, por exemplo, dentro de uma casa lar, própria. né? Lá. Então, mas isso tá na Constituição. Está na Constituição. Tá. De 88. Pô, tá. Opa! O brasileiro não conhece nem mesmo. Também. Não conhece. Se conhecesse. E também a Constituição também defende o culto, né? Quem for pra bagunçar essas coisas, eu acho que tem uma lei que... Eu posso dar ordem de prisão para quem atrapalhar minha liberdade de culto. Isso. Eu posso dar, se estiver fazendo algum tipo, comprovadamente, algum tipo de anarquia, atrapalhando o meu direito de adorar a Deus, nós vivemos num país onde o Estado é laico, eu posso, na hora, por exemplo, entrou alguém fazendo uma ruaça com uma arma na mão e tal, eu posso, como cidadão, estou falando como cidadão, estou falando como policial, não estou falando como advogado, como delegado. Não. Esquece a patente. Cidadão comum. Você como cidadão. Dentro do culto, a pessoa começou a fazer algazarra, arruaça. Ela atrapalhou o desenvolvimento do culto. Com atos obscenos, com palavras, enfim, com uma série de coisas. O Marco Feliciano fez isso. O pastor Marco Feliciano deu ordem de prisão às duas garotas que tentavam tirar, né, a liberdade de culto dele na frente de todo mundo. E você pode dar ordem de prisão. Então, se uma pessoa chegar lá armada e você vê que você pode dar ordem de prisão. Agora, é tudo dar ordem de prisão pra pessoa armada e você desarmado, né? Aí é difícil, né? Você vai contar com a sorte? Não, a parte espiritual, então. Vamos lá. Voltando a fita aqui. Vamos fundamentar. Eu entendo que estamos chegando no ponto ápice aqui da bênção, né, da rádio. Então, Jesus deixa esse versículo dizendo que o pai de família pode proteger seu lar. Se soubesse a hora que o ladrão iria. Ou seja, ele já está dando todos os meios. Outra coisa que nós podemos fundamentar, por exemplo, alguém lembra daquela passagem de Pedro? Quando Jesus está sendo preso, vem a guarda romana prender. O que Pedro faz? Ele lança a mão da arma Ele branca. saca uma arma, naquele tempo, a espada, e corta a orelha de um soldado Malco. O Malco, E na realidade, alguns vai dizer assim, mas vocês só estão citando, né, o Velho Testamento, porque eles pensam que o Velho Testamento não é Bíblia. Estamos no Novo já, né? Não, por isso mesmo, Perfeito. é do Novo E Testamento. o que Jesus fala? Pedro, guarda tua espada onde? Na bainha. Se eu quisesse, Se Jesus eu rogaria ao Pai. se Jesus fosse contra o pessoal dele ali andar armado, Com arma, né? ele estava armado, precisava de uma proteção. Jesus Olha que falava. interessante, Pedro estava armado. E Jesus falou o quê, Pedro? Não, joga essa espada fora. Não, Jesus falou o contrário, guarda. E Pedro andava com a arma, né? E Jesus do lado, sempre andava com a arma. Interessante isso aí. Né? Então Pedro anda, então o cristão pode ou não pode andar com arma de fogo? No caso, na época, arma branca. Lembrei agora. Interessante que Jesus fala pra ele, Pedro, não faz isso não, depois que Pedro já tinha feito, né? E alguém pode dizer assim, não, mas ele foi e tacou na orelha. Tacou pra matar. Acorda, filho. Pelo amor de Deus! Foi na cabeça! Tacou na orelha? Quem que vai tacar? Pedro desviou! Por isso que pegou na orelha. Porque a ideia era tacar a cabeça no meio dos olhos. o pescoço. A ideia era... E a maioria das batalhas que tinha na Bíblia era sempre com arma, imagina. Com certeza. Se Deus... Olha lá, vamos lá. Agora batalha aí que o povo tava sem nada na mão. Então, teve uma colocação lá agora, há pouco, uma pergunta, acho que do aplicativo aí, foi Coppola. Eu volto a resposta com uma pergunta. Se Deus era com Davi, por que ele usava arma? Por que ele matava? Se Deus era com tantos homens de Deus, Sansão que matou 1000 com uma queixada, por que ele matava? E aí? Eu volto com a pergunta. Se Deus estava com aquele homem de Deus, por que ele usou arma? Pra matar o gigante usou uma pedra e uma funda. Mas usou. E foi o Espírito Santo que direcionou a pedra. Sansão, foi o Espírito de Deus. Sansão com uma queixada de jumento fez uma metralhadora
que matou 1.000 soldados. Nossa, essa É que daí, no caso, contextualização que nem o de Davi aí, que ele matou o gigante com a pedra, foi a escolha que ele teve, que nem tá falando na palavra. de lutar ou aí, de não lutar. Que ele Sabe- teve sabe- todas as maneiras dele se defender de alguma forma. Qual que foi a forma dele? Com a pedra. Mas Só se que- ele tivesse com uma arma ali, eu posso que ele ia dar um... Então, mas nesse entendeu? caso ele não foi nem se defender, ele foi pra atacar, ele foi pra entrar em confronto. Mas sabe que eu vinha pro culto aqui, eu vinha pra rádio aqui, Coppola, e eu vinha assim, ou melhor, antes de chegar em casa um pouco, eu estava em reunião com outros pastores, antes de chegar em casa, eu falava assim, Senhor, o que pega? Por que as pessoas têm tanta divergência e tal? O problema está, a temática está, pastor Fábio, na questão das divergências ou das diferenças de como Deus operava entre o Antigo e o Novo Testamento. Aí está o problema. As pessoas não conseguem diferenciar uma coisa da outra. As pessoas não sabem ainda o que é lei, o que é graça, o que é graça, o que é lei. E aí é tudo, eu dizia pra Deus, indo pra cá, o tema é polêmico, sugere, vai dar comentário, vai dar compartilhamento, enfim. O que eu falo? Porque tem gente que não sabe dividir esse Deus do Antigo Testamento, que todos, quando cresceram sem a instrução da palavra, até parecem que vem um Deus poderoso, que está sentado num trono, e ele está com uma vara de correção na mão, e pronto para você errar, para pegar você e castigar. Plá! E já no Novo Testamento, ele se apresenta como uma mocinha, como um cordeiro, manso de tudo. Ele se apresenta agora perdoando e falando, se lhe ferirem ao lado esquerdo, tá também o direito e tal. Então as pessoas não conseguem entrar por que não dizer assim, num resultado que o Novo e o Antigo Testamento é a palavra de Deus e acabou. É que Deus agia assim lá, hoje age assim aqui, tudo bem. Mas se a gente analisar o Antigo e o Novo, a gente vai ver que a lei se dá na mesma. Como Jesus disse em Mateus 12. Pensais vós que eu vim abrogar a lei? Não, eu vim cumpri-la. Se virar uma lei, esse caso do armamento da população, é uma lei. Virou uma lei. O que a Bíblia diz no tocante à lei? Que você tem que estar debaixo da autoridade de Deus e dos homens. Sim. Então virou uma lei. Pode-se ter. O irmão está no pecado? Não está no pecado. Se eu posso ter uma arma de fogo dentro de casa e eu tenho, vai estar no pecado? Não. Na minha visão, não. Posso estar errado? Posso estar errado. Mas na minha visão, não. Uma vez que está liberado a posse, o porte de armas, e eu estou com os pré-requisitos, com as qualificações em dia com aquilo que as pessoas que estão preparadas vão me analisar para estar, se eu posso ter, não vou estar no pecado. Vou estar no pecado, pastor Fábio? Não vou. Agora, se a Constituição do meu país proíbe qualquer uso de arma de fogo, aí eu estou no pecado, na rebelião, na desobediência. Mas e aí, eu posso ou não posso? Você tá entendendo? É isso que é complicado, pastor Silas. Será que o Brasil está preparado para isso? Aconteceu com o Zico aqui hoje, gente. O que aconteceu com esse homem aqui? Deus pegou Coloca o ele. microfone perto aí, pelo Deus amor de pegou. Deus. Pelo amor de Deus, hoje ele tá falando, rapaz. O Espírito Santo tá com ele aqui. Tem que educar o povo, mas o povo vai... Será? É uma pergunta. Será que o brasileiro está preparado para ter arma de fogo? Agora, ainda no não, início do programa, o pastor Fábio falou o seguinte, não pensa que a presidência, a liderança do país vai sair distribuindo arma para todo mundo? De forma alguma. Até porque... Porque uma arma, no mínimo, começa com 3.500. Começa com 3,5, uma arma. Legalizado. Você pode falar que arma é essa ou não? Modelo. 40. Uma arma automática. Então não seria todo mundo que vai ter essa condição também de ter uma arma. 3,5, assim... A menor. A menorzinha, né? Pra começar. Exatamente. Então, quer dizer, não é todo mundo que tem condições de ter. Condições financeiras, pra começar. Depois eu tenho condições psicológicas. Quem autoriza hoje a você ter uma arma é a federal. Sim. Não é militar. Não é militar, nem é civil. Eu acho que pela lei também, eu acho que vai ter restrições. Não vai ser todas as Com armas certeza. que vão Por poder exemplo, ser tem liberadas. passagem pela polícia. Acabou. Passou, Mas ele não acabou. terminou de explicar. Tem Continua, pastor. a diferença do porte de arma E da posse. Não, da ele tem- ele posse. explicou, É uma ele explicou. diferença, né? Tem. Nós falamos no começo, né? Então- A posse é aquele que só pode guardar em então. casa. E o porte é aquele que pode andar com ela. Então, vai ter Transitar essa com ela. diferença. Então, quando a pessoa for ter uma arma, vai ter que saber o que ela vai... O que ele quer? Uma posse? Então, ou aí que porte? tá. Tem tudo isso aí. E outra, o porte só vai ser permitido mediante Mas o que vai ser circunstâncias. liberado é a posse. É a posse. Dentro de casa. Dentro Pra da minha- defender exatamente o que nós falamos, o lar. Exatamente. Não é que o cara vai pegar a arma e ficar saindo pra Agora, se ele sai, ele vai responder. Então, Exato. criminalmente. Porque Criminalmente. ele tá indo com um pensamento, né? Com Aí certeza. ele tá doloso. Se ele pegar, né?
Não tem como. Por isso que eu coloquei no tema do programa. O que eu coloquei? O que eu coloquei lá? Você sendo cristão, pode ou não pode ter arma de fogo? Pode ou não pode ter arma de fogo? Aí a gente entra aqui, ó, né? A gente entra nos detalhes. Em que circunstância? Dentro da minha casa? Vou poder. Se eu passar pelos testes e tudo de psicólogos, enfim, das pessoas responsáveis para isso, vou ter. Fora de casa, passa a ser crime. Se eu sair com ela fora de casa, passa a ser crime. Se eu sair com a porta da minha casa para fora, na calçada, passa a ser crime. Está fora da lei, né? O que tá assim, a população brasileira entendendo nossa, todo mundo vai brigar no trânsito, já vai sacar uma arma. Só que... Aqui eu queria chegar. As fiscalizações de trânsito que são feitas aqui na cidade de Piracicaba, pesada. Toda hora tem um bloqueio de trânsito, parando vários veículos, moto, se for pego, na vistoria do veículo. É um abraço. Se tiver um flagrante. Porque se ele inafiançafiançável. Até você explicar que focinho de porco não é tomada. Vamos explicar uma coisa aqui. Vamos explicar uma coisa. Poucos conhecem nessa situação, mas vamos lá. Eu saí da minha casa para a igreja, há uma vistoria no meu carro. E eu tenho a arma guardada dentro do porta-luva, porém as balas não estão ali. Eu só tenho a arma. Sem munição. Ela não está municiada, ela não está carregada. É a mesma situação, pastor Fábio? Mesma situação. Porte ilegal. Mas hoje é a mesma situação. Está sendo a mesma situação. Na lei antiga, não. Mesma situação, você não pode ter uma arma, mas tá municiado ou não, isso não quer dizer que a munição esteja em outro lugar ou escondida. A lei interpreta não é porque eu não achei a munição que não quer dizer que ela esteja pronta para ser usada. E se eu for encontrado se tiver só bala dentro do carro? Também responde, porte de munição. Mesma coisa? Também, mas não é porte, já é uma pena menor. Uma pena menor, mas responde. Responde. Criminalmente. Meu Deus do céu. Resumindo. Então a população não vai ficar armada do jeito que eu tô pensando aí. Não, na realidade o povo está pensando o seguinte, lembra para ter uma imagem de HD, ligue aqui que a gente vai entregar para você a antena de graça. Né? Eu vou ligar, eu quero um 1.40 aí, não sei o que. Não é assim, gente. Casas Bahia. É Casa Bahia. Você entra lá, o que você deseja? Eu quero uma Magnum 44. Para de graça. Seja 380, pelo amor de Deus. Não é por aí. Não é por aí. Sorteio, né, Morlão? Tá acabando o programa. Vamos lá. Viu, tem só uma pergunta que agora Agora interessou. É que aqui eu não podia deixar de... o Fábio aqui, ele participando, obrigado, Fábio, por participar. Ele diz assim, ele sempre acreditou que hoje a pessoa, quando mata alguém ou atira em alguém, é porque está possessa pelo espírito maligno, porque é só assim que a pessoa tira a arma, tira a vida de alguém, por estar possesso por maligno. E para os cristãos, ele acredita assim, para o cristão é meio difícil, porque falar que vai estar possesso para matar a vida de alguém, essa é a opinião dele. Peraí, deixa eu entender. Ele diz que sempre acreditou que quando uma pessoa matasse alguém com uma arma de fogo, essa pessoa estava possessa. É isso. Não necessariamente. Não necessariamente, e o percentual também não é grande, mas não dá pra ter não dá pra gente estipular um percentual, entendeu? É lógico que algumas pessoas estão possessas quando faz uma atrocidade, evidente, mas nem todo mundo está possesso. Isso significa, por exemplo, numa eventual defesa da sua própria vida, que você tem direito a ela, numa eventual defesa, você não está possesso. Mas de repente pode ser que o indivíduo esteja. Pode, mas não necessariamente todo mundo que tem essa atitude está possesso só porque ele é crente. Não, ele deve estar se baseando no seguinte: ou a pessoa é cheia de Deus, ou a pessoa não é. Ou a pessoa está em luz, ou ela está em trevas. Ele deve estar se baseando aí. Se é isso, tira a minha dúvida aqui. Ou ele está se baseando nesses versículos, ou ele está se baseando naquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. 1 João 5,18. Ele não especifica aqui, mas deve ser isso aí. Enfim, mas não necessariamente. Uma pessoa, ela tá você endemoniado o dia inteiro, pastor Fábio? É isso? Olha, eu gosto de vir para a Bíblia um pouco, né? Embora nós estamos num debate até um pouco meio político, mas assim, Samuel, pela teoria, então tá no inferno, porque matou o rei Agag. Lembra dessa situação? Moisés assassinou. Assassinou. Olha que contradição. O que recebeu no Monte Sinai, os mandamentos de Deus, inclusive um deles, não matarás, acabou matando um egípcio. E essa morte, interessante, é que agora não vai e o próprio tempo. Mas essa morte foi premeditada.
porque ele viu um conterrâneo Sendo judeu espancado. sendo espancado por egípcios e ele falou, eu vou lá e vou matar esse. Mas tem um monte de cristão se baseando nesse versículo, não matarás. Então não é pra matar. Mas o não matarás ali... Mas o já próprio explicamos. Moisés que matou. Então, agora vocês acabaram de explicar isso, é isso que eu quero dizer. Tem um monte de... Volta pro começo, né? Se a gente pegar um versículo, fazer dele uma doutrina, a gente... Na cai verdade, heresia. o não matarás no original hebraico, pode buscar lá, você que gosta das línguas originais, é ali em Êxodo 23 está escrito, não assassinarás. É que o problema está na tradução de quando trouxemos da Bíblia do original e transliteramos, ela sofreu várias transliterações, e transliteramos para o português, é não assassinarás. É diferente, um assassina, um homicida, uma pessoa assassina, um homicida e alguém que matou. É diferente, tem circunstâncias diferentes. Entramos novamente no culposo e no doloso, ok? Mas é não assassinarás. Esse não matarás foi para evitar um monte de coisa, Vamos evidente. lá, quer ver uma coisa mais contraditória ainda? Vamos lá. Um enviado de Deus, um ser celestial chamado anjo. Alguém lembra dessa passagem do rei Ezequias? Quanto? 185 mil assírios numa noite. Numa noite. 185 mil. Quase metade de Piracicaba. Com um anjo, hein? Com um anjo. Apenas um anjo. Vai lá em Crônicas. Apenas um anjo matou 185 mil assírios. Tudo porque se levantou contra o rei Ezequias. E simplesmente através de uma carta, ameaçadora, ele estendeu diante do Senhor no templo e diz, olha aqui o que estão falando, Senhor. Lindo isso. Olha aqui o que estão fazendo com o teu nome. Lindo. Olha aqui o que estão falando do povo de Deus. E aí, como é que fica? Ele não precisou se levantar. Ele não precisou nem pegar a arma branca que fosse. Deus enviou o anjo lá e matou 185 mil. Deus é assassino, é? E agora? Se for para ir para a Bíblia, então vamos lá. Jeremias, para a reconstrução lá do muro, o que Jeremias fez? Gente, quem for me ajudar aí, pega cada um na sua mão, o quê? A colher de pedreiro, mas na outra fica com a espada. Peraí, Neemias. Desculpa, eu já falei Jeremias. O copeiro do rei, Neemias. Isso, copeiro do rei. Copeiro do rei, exatamente. Perfeito. Uma arma na mão, a outra com Trabalhando, irmão. Vai trabalhando. E outra segurança. Eu falo que o problema se encontra exatamente nas interpretações entre o Antigo e o Novo. O entendimento, Coppola. Um entendimento entre o antigo e o novo. Tem gente que não consegue fazer essa divisão. Tem gente que não consegue interpretar. Tem gente que não consegue enxergar isso. É o que ele falou. Pega uma coisinha, pega um versículo, já se faz uma doutrina. Texto sem contexto gera pretexto. Texto e o pretexto vai gerar heresia. Saulo estava, ele consentiu na morte de Estevão. Olha lá. Saulo, depois, apóstolo Paulo, depois assim, esse negócio que, né, na verdade, Saulo passou a ser Paulo. Irmão, pelo amor de Deus, Saulo é o nome hebraico, judeu. Paulo é o nome grego. Pronto, é a mesma coisa. Não mudou, Deus não mudou o nome de Saulo, viu, querido? Não teve nada de mudança. Não teve alteração de mudança de nome. De Saulo, não. Então, entenda. Quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado, ele consentiu na morte de Estevão. Atos capítulo 9. Participou do Veja assassinato. Lá. Exatamente. E depois virou um apóstolo. E aí, porque ele tinha... Tá entendendo? Fala aí, tem pergunta? Tem pergunta aí, Coppola? Não? Olha só, nós vamos aqui para os nossos finais, eu quero pedir as considerações. É muito pouco tempo. Embora esteja com 1h20 de programas, é muito pouco tempo para o nosso programa O Refúgio da Graça. É um tema que é abrangente. Você vê que os temas polêmicos, eles são abrangentes. Os temas que não são polêmicos, a gente pega, dá um tempo e tal e fecha em 30 minutos. Mas os temas polêmicos são abrangentes. Vamos ver se a gente continua na semana que vem acerca do porte de armas, da posse de armas, se pode, se não pode. Envie a sua pergunta e participe. Nós vamos para o sorteio, ok? Nós vamos agora sortear quantas pessoas, irmão Mar? Fica à vontade aí. Tem 4 chaveiros aqui. Tem aqui os marca-página, tem os adesivos aqui. Sim. Pode ser o kitinho. Quem vai escolher números de quantas pessoas compartilhar? Esqueça do 15 um pouco. 4 pessoas. Sabe que eu sou 4 pessoas? Vai ganhar um kit. Cada pessoa vai ganhar um kit com chaveiro, marca-páginas. E o adesivo. E o adesivo do Aliados Upgrade, ministério esse de jovens e adolescentes da nossa igreja, ok? Coppola, de 1 a 18. De 1 a 18? O 17 é meu, por favor. Então... 8. 8, quem que é? Derrubem os tambores. A Zahratin Santos, é a Jéssica? É isso? A Jéssica, então, acaba de ganhar um kit do Aliados Upgrade com chaveiro,
com marca-página para se ler a Bíblia, ok? Para se ler um outro livro edificante. E também um adesivo com o número 8, domingo, ok? Domingo retira. Número 11. Número 11, quem é? Pode olhar aqui, rapaz. A Cris Marchetti, a Cris do Li? A Cris do Li ganhou agora mais um kit do Aliados Upgrade. Mais 2? Vamos lá. Pastor Fábio, de 1 a 18, menos o número 8. E menos 5. Pastor Moisés Bolsa. Não, é brincadeira isso aí. Isso aí eles combinaram. Não, nem se conhecem. Então, Pastor Moisés Bosco, meu amigo, forte abraço. Ganhe, então, também um kit aí do Aliados Upgrade. E agora, Pastor Jonas. Pastor Silas. Agradecimento? Menos o 5, não. Escolhe o número. Menos o 5, menos 8, menos 18. 3. 3. Ah, não. Não pode. Ô, Li, não dá. Aí é o casal, não dá. Aí ele outro número. 7. Qual o número? Valdemir Serigati. Valdemir ganhou um kit também. Retira conosco da igreja lá um kit dos Jovens Aliados Upgrade. Eu gostaria aqui, considerações finais, Marlon. Quero agradecer pela oportunidade aos pastores aqui, pelo tema de hoje, nosso irmão Coppola. Quero agradecer a todos aí que participaram, compartilharam aí. Vão lá buscar os presentes lá, qual foi ganhado aqui. E também quero deixar um abraço aí. Lembrar que sábado a gente vai ter a Conferência Spirit na nossa sede lá a partir das 17 horas. É um evento de adolescentes e jovens. Quero deixar o convite a vocês aí. A gente vai estar lá fazendo, realizando, vai estar uma benção. Maravilha. Pastor Sila. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade mais uma vez de estamos aqui todos vivos pela bondade de Deus. Ninguém levou um tiro. Ninguém levou um tiro, graças a Deus, pelo livramento. Todos os dias estamos aqui na presença de Deus. Então, Deus em Cristo abençoe. Prazer conhecer o senhor, mas parece que é familiar. Da cadeia. Da cadeia. Quando ele prendeu você. Lá da cadeia, quando levou você pro cilindro. O passado me condena. Deus, eu acho que eu conheço o senhor. Rapaz, eu tava familiar. Não tô lembrando da cadeia. Da cadeia infeliz. Quando eu te prendi. Eu joguei o cielo atrás da minha Quando eu te prendi, fui eu que levei você pra. O carcereiro só teve. Rapaz. Não, mas. De algum lugar. Não foi da cadeia. Mas que Deus possa abençoar a vida do pastor André, nossos amigos aí, Coppola. Deus em Cristo abençoe aí o Zico, né? Zico. Deus em Cristo abençoe nosso irmão aqui que a gente tá. Marcos? Marlon. Tem que falar igual o Piracicaba. Marlon. Deus em Cristo abençoe. Você ficou nervoso? Entrou em choque? Entrou em choque, foi? Eu quero pedir uma arma. Nada de oculto que não vai ser revelado, é isso que tá acontecendo? Brincadeira, irmão, pelo amor de Deus. Que Deus possa abençoar todos vocês. Amém. Um abraço a todos. Ó, jeitando pra Socina. Coppola. Agradecer a todos que participaram. Hoje, bastante gente participando pelo aplicativo, né? Que tem bastante gente participando aí, ouvindo o programa pelo aplicativo. E quem participou pelo Face. Uma boa noite a todos e um bom feriado. Vou fazer o seguinte, pelo aplicativo. Me dá um nome aí. Me dá um nome quem participou pelo aplicativo. Que eu vou agora sortear um jantar de casais. Um encontro de casais, ok? É o primeiro encontro da igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Monteiro. Aonde vai se dar o nosso evento? Que dia vai se dar? Olha lá. Dia 10... Não, esse tá antigo, Coppola. É dia 10 de novembro. Olha lá. Mandaram errado pra você, hein? É dia 10 de... Mas abre isso aí, é que a data tá errada lá, só pra pessoa ver. É dia 10 de novembro, às 19 horas, na rua Floriano Peixoto, 2012, ok? É no Espaço Quadrangular. Ali, você vindo pela Independência, à direita antes do Banco Itaú, 2 à esquerda, ali perto da Santa Casa, não é na Igreja 7, ok? É no Espaço Quadrangular, no Espaço Regional. Entra no Facebook e você acompanha por lá. Eu vou sortear agora um casal. Nós vamos dar de presente para um casal que possa estar conosco, evidente, né? Nós vamos dar de presente esse jantar com essa palestra, ok? Então, no dia 19... No dia 10, às 19 horas, você vai poder estar conosco. E você vai retirar o seu convite conosco agora. Domingo na igreja, quarta que vem, ou até mesmo no dia do evento, ok? Quem vai aí, Coppola? Para quem vai? Quem participou do aplicativo.
Tem que assistir o culto, Zico? Tem que assistir o culto. Fala o nome aí. O primeiro que você vê, que você gostar do nome, fala aí. Não tem problema. Eu nem sei quem é, mas fala você. Porque você não conhece nossa igreja. Você não conhece o pessoal de lá. Então é mais fácil você escolher. É que do aplicativo, não sei, nem todo mundo é daqui de Piracicaba, né? O aplicativo sorteia um. Se não for daqui de Piracicaba, não sorteia outro. Mas daí a pessoa tem que se manifestar, né? Ela tem que se manifestar. Mas vamos lá. Tá bom, então vamos lá. Tem aqui, participou o Bruno, o Fábio, a Alessandra. Eu acho... Vai falando os nomes aí. Foram esses 4 participaram. Bruno, Eu Fábio... acho que o mais participativo aí foi o Bruno, não foi não? Pela pergunta que ele fez, né? Pelas perguntas e tal. O que vocês acham? Há um consenso? Não conheço o Bruno. Também não sei conheço, quem ele é. então... Bruno, entra em contato com a gente aqui, tá ok? Com o Coppola, aqui pela rádio, pelo aplicativo, entra em contato com ele pra poder ver se você é de Piracicaba. Ou se não for, da Redondeza, nas cidades e região, você pode... O WhatsApp da rádio é 981398800. Entra em contato com o Alex Coppola, ok? Aí você vai estar retirando... Você vai passar melhores informações pra ele. É isso, Coppola? Tá Okay, bom, mas então deixa até o final do dia pra ele se manifestar. Ok, até o final do dia, tá bom? Aí você se manifesta aí, não é manifesta bom, não. Aí você se manifesta aí, ok? E aí você se manifestar expulsa pelo aplicativo, não tem problema, ok? Pastor Fábio, considerações finais, muito obrigado por sua presença, obrigado por ter cedido ao nosso convite. Eu fico honrado em tê-lo aqui conosco, não apenas como amigo, mas como homem de Deus e como um grande defensor da sociedade também, que o é dentro da sua carreira militar. Só queria agradecer porque foi um tema bem espiritual, né? Embora envolveu lei, política, mas nós conseguimos aqui chegar num consenso bíblico, né? Que bênção. Só agradecer mesmo e tamo aí pra próxima. E está convidado para demais debates aqui conosco, né? Muito bem, vamos fazer a nossa oração final. Agradeço a todos que participaram, a todos que compartilharam, a todos que viram, a todos que ouviram através do aplicativo da Rádio FAD. Forte abraço, sintam-se abraçados pelo pastor André Guedes, pela equipe do programa O Refúgio da Graça, por todos que aqui estão, ok? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar e que Deus abençoe o seu final de semana. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por mais um programa. É claro que nosso programa ele é polêmico de natureza, mas não tem ele a finalidade de estimular a violência, não tem ele a finalidade de estimular algum preconceito ou quem sabe, meu Deus, algum posicionamento. Não, Senhor. O nosso intuito é, através da sua Sagrada Escritura, também poder sanar dúvidas que temos no nosso dia a dia junto à palavra do Senhor. Então é no nome de Jesus que queremos te agradecer pelas pessoas que tiveram entendimento, pelas pessoas que não foram aqui, por que não dizer, Senhor, influenciadas de forma negativa, mas que foram influenciadas de forma positiva, que sabem que não vão sair daqui, já vão dar entrada em posse de arma, nada disso, porque sabemos, ó Pai, que violência gera violência. E é difícil num país como o nosso quebrar esse paradigma, essa cultura e colocar de forma correta dentro da consciência de cada um o uso indevido e o uso devido desta lei que poderá entrar em vigor a partir do ano que vem. Mas que em nome de Jesus, ó Pai, isso seja para o bem, não apenas da sociedade, mas do teu povo também. Então nos guarde, nos livre de todo mal, continua a nos abençoar. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Está terminado o nosso programa, o Refúgio da Graça, com o tema Posse de Armas. Eu posso ou não ter uma arma de fogo. Quinta que vem estaremos de volta às 20 horas com mais uma edição do programa O Refúgio da Graça. Você que precisa de alguma assistência, você entra na nossa página, a página do programa O Refúgio da Graça, na Rádio FAD, e através da Rádio FAD você peça aí o seu marceneiro, o seu vendedor de perfume, enfim, nós temos aí na Rádio FAD vários patrocinadores também que nos ajudam. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Até semana que vem. Se Deus quiser, estaremos de volta. Obrigado a todos. Amém. Amém. O melhor da música gospel você ouve aqui. Rádio FAD, a rádio que faz a diferença. Te abençoarei. O melhor da música